Será que comprar ou arrendar casa em Portugal se tornou um sonho impossível? Com os preços a bater recordes e com a oferta cada vez mais limitada, milhares de pessoas estão a lutar para encontrar um lugar para viver. Hoje vamos perceber o que está realmente a causar toda esta crise imobiliária em Portugal e, mais importante que isso, vamos ver estratégias que tu podes aplicar para conseguir sobreviver a esta crise. Ela está a viver uma crise habitacional como nunca antes. Arrendar ou comprar casa em Portugal tornou-se praticamente impossível para muitas famílias e para muitos portugueses. Entre 2015 e 2023, o valor das habitações em Portugal subiu mais de 75%. Entre 2022 e 2023, o aumento foi de mais de 10% e as zonas mais afetadas por isso foi Lisboa, Porto e o Algarve. Mas o que é que está realmente a criar esta crise? Bem, são muitos os motivos que estão a tornar a habitação inacessível a muitas pessoas. Desde o investimento estrangeiro, à subida das taxas de juros e também à falta de construção no nosso país. Estes são alguns dos pontos, mas não só. Mas agora vamos explorar as causas desta crise habitacional. Bom, quem não conhece os vistos Gold ou o próprio regime de residentes não habituais? Pois, praticamente todos nós conhecemos estes dois regimes ou estas duas benesses que o Estado português dá aos estrangeiros. Isto acaba por atrair muitos estrangeiros com alto poder de compra. Ambos os regimes foram criados para atrair investidores para Portugal, mas isto acabou por inflacionar o mercado de habitação e fazer com que muitas pessoas em Portugal deixem de ter capacidade para conseguir comprar ou mesmo arrendar casas por cá. Os investidores estrangeiros aumentam a procura e isso faz com que mais pessoas lutem pelo mesmo imóvel, o que faz com que suba o preço do mesmo. Mas agora coloquem isto a uma escala muito maior, em que temos muitos investidores, todos eles a tentar comprar nas mesmas regiões e, claro, nós também de cá estamos a tentar comprar as mesmas casas. Então, isto dispara o preço dos imóveis e deixa com que muitas pessoas não consigam, com os ordenados que nós temos em Portugal, comprar certas casas, ou praticamente quase casa nenhuma, e muito menos arrendar. Outro fator essencial para esta crise é o aumento das taxas de juros. Desde 2002 que o Banco Central Europeu tem aumentado as taxas de juros para tentar combater a inflação. Isso fez com que muitas prestações do crédito de habitação subissem, especialmente para quem tem taxas variáveis. E quem quer comprar casa tem sido um desafio muito grande, porque agora o valor do dinheiro é muito maior e o processo de acesso ao crédito de habitação também se tornou muito mais doloroso. Um outro grande problema é a escassez de habitação. A oferta de habitação não acompanhou a procura e isso fez com que os preços aumentassem. A inflação acabou também por aumentar o preço dos materiais. Isso fez com que muitos projetos que estavam em andamento para habitação pública foram adiados ou enfrentaram problemas. Isso fez ainda com que se atrasasse mais o processo de criação de novas habitações para tentar combater este problema. E se não conhece, há um fenómeno chamado gentrificação que nas grandes cidades é muito preocupante. Isto significa que muitos habitantes que estavam a viver nas zonas tipo Lisboa ou Porto acabam por ser lançados para zonas periféricas mais afastadas das grandes cidades, que acabam por estar cada vez mais ocupadas por investidores e pessoas com muito mais porte financeiro. A crise habitacional afeta-nos a todos nós de alguma forma, mas especialmente as pessoas mais jovens e as famílias com menos poder financeiro. Para muitos jovens, ter uma vida independente parece que é cada vez mais distante. Com as rendas e os preços cada vez mais altos, tanto da compra como do aluguer, muitos jovens acabam por adiar a sua independência financeira e até mesmo a capacidade de começarem a poupar para o seu futuro. Hoje, para a maior parte das famílias, uma grande fatia do orçamento familiar vai para o pagamento de prestações ou o pagamento de rendas. Quanto mais pagamos de rendas ou prestações ao banco, menos dinheiro fica no nosso orçamento para coisas essenciais como a alimentação, a saúde e até mesmo o próprio lazer. Isto enfraquece a qualidade de vida, mas não só isso, também enfraquece o consumo. Isto vai não só afetar as famílias, especialmente em termos mais psicológicos, como também toda a economia local e em grande parte também toda a economia do país. A preocupação constante com o futuro habitacional aumenta o stress, especialmente para quem até trabalha bastante e poupa, consegue poupar algum dinheiro, mas que o objetivo de ter uma casa própria está cada vez mais longe. Mas tal como eu te disse, eu quero te dar também estratégias. Coisas que tu podes usar ou podes ir aplicando ou tentar aplicar da forma que tu conseguires na tua vida para, de certa forma, combater este progresso, este mau progresso da habitação em Portugal. O
primeiro não é tão fácil assim, eu sei, mas não custa tentar. Neste caso, estás a arrendar uma casa e és um bom inquilino e estás a pagar bastante renda, ou o teu contrato está a terminar e o teu senhorio até já te disse que muito provavelmente vai-te aumentar a renda. Pá, tenta de alguma forma negociar com ele, até porque há muitos senhorios que preferem a estabilidade de um inquilino que não dê muitos problemas, que pague tempo e horas, que não seja problemático, e podem até fazer um jeitinho nesse sentido. Atenção que há outros que não são bem assim, mas não custa tentar e o não está sempre garantido. Há muita gente que eu conheço que continua a insistir em viver nos grandes centros urbanos. E depois, normalmente, chega até mim a queixar-se que os preços dos arrendamentos são caros, etc. Está aqui uma dica que tu podes seguir, se ainda não a seguiste, que é tentar ir para zonas mais periféricas. Imagina, se estás na zona de Lisboa, podes tentar encontrar uma coisa melhor ou mais barata. Sei lá, na zona de Sintra, zona de Mafra, que até a Mafra já é um bocado mais complicado, mas ter acessos a autocarros, a comboios, a metros, pode ser uma boa solução e normalmente os preços são um pouco mais baratos. Eu sei, não é significativo, mas neste caso acho que qualquer poupança é boa no sentido de arrendares uma casa e podes tentar ir para zonas mais periféricas, tentar encontrar contratos mais flexíveis, mais baratos do que nos próprios centros urbanos. Quando falo de centros urbanos, falo tipo Lisboa mesmo, ou Porto, ou zonas tipo no Algarve que são mais procuradas, especialmente em termos de investimento, né? Porque o Algarve normalmente é uma zona mais propícia a investimento para o verão, e as casas durante o ano inteiro não estão disponíveis para arrendar a longo prazo. Então podes tentar zonas mais periféricas, não custa tentar, explora essas zonas e vê se consegues sair de onde tu estás para um local mais barato, mas que tenha, claro, acessos para que tu possas locomover-te para o trabalho, para o lazer, seja o que for. Se queres manter-te nos centros urbanos, muita gente até utiliza isto como uma forma de o conseguir, até mesmo nas zonas periféricas, que é partilhar casa. Mas é claro que partilhar casa tem os seus desafios, especialmente nas grandes cidades. Por exemplo, Lisboa, o preço de um quarto subiu bastante, tipo, uma forma mesmo parva. Neste momento tu tens quartos que te custam 400 euros. E para além disso, como a procura é muita, a oferta é escassa, muitas pessoas acabam por aceitar condições quase desumanas, simplesmente para terem um teto e para terem uma casa ou um quarto numa zona no centro de Lisboa. Sinceramente, para mim, se calhar vou criticar, o pessoal não vai gostar, mas é o que é. Viver no centro de Lisboa, eu sei que muita gente gosta, ou no centro do Porto, ou o que seja, mas pagar 400 euros, viver de uma forma desumana num quarto que não tem condições só para estar a viver em Lisboa, acho que não compensa. Mais vale se calhar pagar os 400 euros de uma renda, de uma casa ou de um quarto com melhores condições numa zona periférica do que estás a pagar um quarto em Lisboa que não tens condições, infiltrações, buracos na parede, como eu já vi. Acho que mais vale procurar nas zonas periféricas um quarto e mesmo que tenhas que apanhar comboios e transportes de forma geral, acho que compensa mais. Partilhar casa, viver num quarto é algo que normalmente é temporário, não é uma coisa que tu vais fazer para o resto da tua vida, ou espero eu que não seja, porque realmente acho que viver com outras pessoas, desconhecidos, especialmente normalmente com as rotatividades que há neste tipo de situações, é uma reflexão importante que nós temos que fazer, se realmente vale a pena, ou se não vale mais a pena juntarmos com um ou dois amigos e alugarmos um apartamento. São pessoas de confiança que nós conhecemos e se calhar é muito mais fácil conviver dessa forma do que estarmos a partilhar o nosso espaço com pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum. Mas para ti, que estás a querer comprar casa, também tenho algumas dicas para ti. Desde que a taxa de Euribor subiu loucamente, uma coisa que eu fiz foi mudar o meu crédito de banco. Eu já falei aqui algumas vezes no canal sobre isso, mas com especial atenção para tentar ter uma taxa fixa. Isto acabou por me dar mais segurança em termos de controle financeiro. Não é todos os meses que a minha prestação vai aumentar e que eu não vou dar conta, ou que vou ter que estar extremamente atento ao subida das taxas de Euribor e ainda a fazer contas para ver quanto é que eu vou pagar no mês seguinte e no outro e no outro. Assim a taxa fixa deu-me não só estabilidade mental, não é? Diminuiu uma ansiedade nesse aspecto, como acabou por ser muito mais seguro em termos de orçamento familiar. Esta dica é especialmente para ti que é a primeira vez que compras casa ou que até nem tens um crédito aprovado com valores muito altos. Neste momento, como tu já percebeste, as casas são extremamente caras. E uma coisa que eu tenho visto, até porque a minha namorada é consultora imobiliária, o pessoal com créditos aprovados muito baixos e mesmo orçamentos familiares relativamente baixos, querem casas em sítios tipo
perto do mar, ou perto dos transportes, ou perto disto, ou perto daquilo. Estamos a falar de pessoas que têm créditos aprovados na casa dos 70, 100 mil. E isto normalmente são valores que são casas mais afastadas, não é? Em sítios até que às vezes são os melhores, digamos assim, mas eu sei que quando nós compramos casa, né? Eu próprio comprei casa há 6 anos, 7 anos atrás, e nós procuramos aquela casa, não é? Aquela casa que nos faça sentir bem, que nos faça sentir em casa, não é? Eu também não tinha um crédito muito grande aprovado, portanto eu tive que entrar no mercado à procura de uma casa que fosse o suficiente para mim e ao mesmo tempo não fosse extremamente caro. Apareceu esta, porreiro. Mas uma coisa que eu quero dar em atenção aqui ao pessoal que está a comprar a primeira casa é comprar com prudência, é comprar dentro do teu orçamento. Não só dentro daquilo que tu precisas. Tens de perceber que tu, quando compras uma casa, tu não vais ter que viver naquela casa para o resto da vida. Tu podes vender aquela casa, comprar outra, ou um dia teres mais fundos e comprares outra casa e aquela casa pode ficar para alugar. Aquela casa não vai ficar presa àquela casa. Não podes só ter uma casa, ok? Podes comprar muitas casas, podes vender uma casa e mudar para outra. Enfim, o que é que eu quero dizer com isto? É que é extremamente importante que quando tu compras uma casa ou quando tu vais à procura de uma casa e tens um valor de, vamos falar simplesmente, 90 mil euros. Tu tens que partir do pressuposto que 90 mil euros hoje para comprares uma casa é pouco ou nada, ok? Eu sei, é muito difícil ouvir isto, é chato, eu sei, mas é a realidade e nós temos que enfrentar a realidade como ela é. Portanto, se estás com um valor de crédito muito baixo, vais ter que te render àquilo que o mercado te consegue dar. E normalmente valores como estes são casas que os investidores pegam rapidamente porque é dinheiro ali logo em cima da mesa e está a andar. É muito importante procurar com prudência, mas que encontres uma casa e que não sejas extremamente exigente com a casa que tu queres encontrar, porque não vais ter uma casa à beira-rio, ou à beira-mar, ou ao pé de hospitais e coisas do género, com valores abaixo de 100 mil euros. É muito pouco provável. E se encontrares, muito provavelmente pode estar com problemas a casa, vai precisar de remodelações ou coisas do género. Se procuras um consultor imobiliário que possa ajudar nesse sentido, vou deixar aqui o link do Instagram da minha namorada, ela pode-vos ajudar, mas também terem consciência que, infelizmente, hoje em dia, encontrar uma casa dentro desses valores, abaixo de 100 mil euros, é em zonas muito periféricas e não são casas super, super incríveis, que um T2 ou um T3, que dê para nós vermos o resto da nossa vida. Uma coisa que é muito importante, isto se calhar para o pessoal um bocadinho mais jovem, é criar um fundo de poupança para uma entrada inicial. É muito importante que, mais ou menos como eu falei há pouco, 100 mil euros de crédito aprovado implica que tu já teres alguma entrada, né? Isto se não formos... Eu vou deixar aqui o card sobre o financiamento a 100% para jovens até aos 35 anos. Mas no caso de tu não teres 35 anos, teres mais, já foste, né? Vais ter que criar um fundo de poupança para dares uma entrada inicial para a tua casa. Quanto mais entrada inicial tu deres, melhor, porque tu, ou entrada ou capacidade de dares mais dinheiro para aquela casa, mais o valor aprovado que tu tens de crédito, é melhor, porque vais conseguir ter, se calhar, em vez de 100 mil, 120, 130, 140. E isso aumenta o leque de possibilidades de casas que tu podes encontrar dentro daquilo que se calhar tu idealizas para ti e para a tua casa de sonho. Há algumas ajudas que o Estado português dá em relação, por exemplo, ao arrendamento. Para jovens entre os 18 e os 35 anos que queiram arrendar a casa, tens a porta 65. O valor do subsídio vai sempre oscilar dependendo da zona em que tu queres arrendar a casa e também do teu rendimento. Se a tua renda consome mais de 35% do teu orçamento familiar, também tens aqui um apoio extraordinário à renda. Isto é um apoio até 200 euros mensais, pode parecer pouco, mas para algumas pessoas é uma grande ajuda. Isto é um subsídio para pessoas que têm rendimentos até ao 6º escalão. O pacote mais habitação também tem um apoio de até 200 euros, também para ajudar arrendatários em que grande parte da renda consome o seu orçamento familiar. Tens também apoios à compra de habitação em Portugal, portanto, como eu falei há pouco, tens o financiamento para jovens até aos 35 anos, eu também já falei aqui no canal, não me vou alongar muito aqui, se quiseres podes ir ver o vídeo em relação a esse tema. Não só isso, mas também a isenção de IMT e do imposto de selo, também para jovens, e também para quem tem um crédito com taxa variável, tens uma bonificação dos juros do crédito. Esta bonificação pode ir até 800 euros por ano, desde que a taxa de esforço seja superior aos 35%. A crise habitacional em Portugal é um desafio grande e, infelizmente, parece que vai durar ainda mais algum tempo, mas com estas estratégias e estes apoios que eu te apresentei aqui neste vídeo,
podes dar uns passos mais seguros em relação tanto à compra como ao arrendamento. Espero que este vídeo te ajude em alguns pontos, em esclarecer alguns desses pontos e algumas dúvidas que tu possas ter. Já sabes, deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestões até que possas ter para outras pessoas que complementem o vídeo. E vou deixar aqui este vídeo sobre o financiamento a 100% que vai ser bastante útil para ti também. Portanto, já sabes, deixa o gosto, subscreve o canal. Fui!